Abençoados, graça e paz, graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no nosso escritório hoje, não estamos lá no nosso salão de reunião, estaremos lá quinta-feira. Estamos aqui no nosso escritório também em Santa Cruz da Serra. Meu nome é Neilton Cardoso, se você não me conhece. É isso? Não sou pastor, temos um pastor. O nosso pastor é Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos. Receba que hoje é a nossa melhor noite. Estamos aqui diretamente no nosso escritório, na nossa residência, para mais uma vez, mais uma noite, mais um programa, que a palavra corra e seja glorificada, para falar a respeito do nosso Pai, da palavra do nosso Pai. Somos aqui um corpo que trabalha exatamente com esse intuito de fazer a palavra correr e ser glorificada. Para mim estar sentado aqui, tem um grupo aí trabalhando, fazendo outras coisas. O trabalho não é só meu, aqui não é um só. Nós somos um corpo, o corpo que trabalha em função de todos os membros estão trabalhando. Uma saudação assim bem especial aos abençoados que congregam ali conosco ali, no Parque Paulista, Santa Cruz da Serra. O apóstolo Paulo escrevendo aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, ele disse que não deixando de congregar, que não deixe de se congregar, porque é muito importante estar junto. A internet é muito boa, não é isso? Essa tecnologia maravilhosa, o Facebook, o YouTube, são coisas assim maravilhosas. Mas a recomendação é que você esteja perto do seu irmão, para que haja o ânimo, haja o falar diretamente, uma recomendação do apóstolo Paulo. E também uma saudação a toda a nossa audiência, os abençoados que vêm nos prestigiando aí, vêm nos dando atenção, emprestando o seu ouvido para nós, porque o Evangelho também diz que o entendimento, a fé, é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Preste atenção aí no que você está ouvindo, porque nós estamos avançando, nós estamos chegando em várias partes do Brasil. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro agora, são exatamente 20 horas e 3 minutos. Mas nos outros estados, por exemplo, lá em Roraima, por exemplo, são 19 horas e 3 minutos. Existe uma diferença aí de horário, né? Mas nós estamos chegando em todos os locais. O nosso tema hoje, que nós vamos aqui estar falando, vamos estar aqui conversando com a amada de Cristo, é uma expressão que foi usada pelo apóstolo Paulo, que me chamou muita atenção. Me chamou muita atenção. Quando eu vi, quando eu entendi, eu fiquei assim, poxa, que tremendo esse apóstolo Paulo. E gostaria também de compartilhar com a amada do Senhor, gostaria de compartilhar com a igreja. Mas olha, eu peço a você que use sua Bíblia, peço a você que use aí caneta, papel, anote, escreva aí tudo que você está ouvindo, porque existem muitas pessoas falando muitas coisas, e o seu ouvido, abençoado, tem que estar pronto, sua mente, para receber o Evangelho da Graça. Porque uma certa vez eu estava num determinado culto, chamado culto, não é isso? Lá no sistema religioso, e veio um abençoado pregador de longe pregar para o local que eu estava, a igreja evangélica, e ele cometeu um erro assim tremendo. Ele disse que Zaqueu foi engolido por uma baleia e Jonas subiu na árvore para ver Jesus. Muitos passaram desapercebidos. Então, é importante, é necessário que você anote, que você confira, para saber o que você está ouvindo, se está de acordo com o Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 2, versículo 16, diz que chegaria um dia onde o próprio Deus iria julgar os segredos dos homens, mas de acordo com o Evangelho. De acordo com o Evangelho. Então, é necessário que você esteja aí atento, que você confira todas as coisas. Então, vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, o que acontece? Se Cristo não ressuscitou. Vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17,
que disse o apóstolo Paulo, disse assim, ó: e se Cristo não ressuscitou, veja bem o que ele está falando. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. É vã a nossa fé. E ainda, olha só, e ainda permaneceis, ainda estamos nos nossos pecados. Veja que o apóstolo Paulo aqui faz uma comparação, ele faz uma demonstração aqui dizendo que, olha, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã e nós ainda estamos nos nossos pecados. Amada de Cristo, veja bem, a nossa fé, tudo que nós pregamos aqui, tudo que nós falamos, está baseado, está fundamentado que Cristo ressuscitou. Nós estamos convictos disso. Nós não temos nenhuma dúvida que Cristo, ao terceiro dia, ele ressuscitou. A morte não conseguiu deter o Senhor da glória. Nós estamos convictos disso. Tudo que nós pregamos, tudo que nós falamos aqui, se baseia exatamente nisso, que Cristo morreu e ressuscitou. Essa é a nossa pregação. E veja bem, então aqui ele fala em duas possibilidades que você precisa pensar. Primeiro ele diz assim, ó, olha, se Cristo não ressuscitou, vamos considerar essa hipótese aqui. Vamos fazer um de conta aqui. Cristo não ressuscitou. Então diz o apóstolo Paulo, a nossa fé, essa fé que nós temos, apoiada na ressurreição dele, é vã. Seria vã se ele não ressuscitou. E mais ainda, nós ainda estaríamos nos nossos pecados. Isso é que ele está falando. Agora, nós também precisamos considerar o seguinte, Cristo morreu e ressuscitou. Então agora você pensa, como é que nós estamos em relação ao pecado? Porque Paulo fala aqui, ó, se ele, Cristo, não ressuscitou, nós estamos em pecado. Mas ele ressuscitou. Como é que nós estamos em relação ao pecado? É necessário que você pense. Pense. Porque é bem simples, abençoado. Paulo é bem claro. Ele está aqui dizendo que nós não temos pecado. Por quê? Se ele não tivesse ressuscitado, com certeza, hoje, no ano de 2020, nós estaríamos em pecado. Mas ele morreu e ele ressuscitou. O outro lado da moeda, o contrário. Como é que nós estamos? Pense. Pense nisso. Uma outra pergunta. Por que que a religião, todo o sistema religioso, não interessa se ele é evangélico, não importa se é da macumba, se é católico, se é espírita, todos eles, todo o sistema religioso, é por que que eles ensinam que estamos em pecado se Cristo ressuscitou? Porque Paulo disse, nós acabamos de ler agora aqui, ó. Acabamos de ler. Se Cristo não ressuscitou, então nós estamos em pecado. Se Cristo chegou lá em cima da hora, lá no último minuto, não, isso não dá para mim, isso não serve para mim, vou pegar aqui a minha mala e voltar lá para a casa do meu pai. Mas ele não fez isso. Ele encarou a cruz até o final. Ele morreu e ressuscitou. Então logo nós estamos sem pecado. Isso, abençoados, nos faz pensar o seguinte, o quê? Ou a religião não crê que Cristo ressuscitou, porque aponta pecado, diz que todos os homens estão em pecado, me faz pensar, nos faz entender que a religião não acredita que Cristo ressuscitou, ou então quer manter a igreja, os irmãos, os filhos de Deus, debaixo de temor, debaixo de medo, que é o pecado e a ameaça. Mas Cristo, ele ressuscitou. Cristo morreu e ressuscitou para tirar o pecado. Amém? Eu penso que você crê nisso. Você crê que ele morreu e ressuscitou. E Paulo disse, se ele não tivesse morrido, não tivesse ressuscitado, o pecado estaria. Mas ele morreu e ele ressuscitou. Então, como é que nós estamos? Nós estamos sem pecados. Veja bem, porque sempre falamos em pecado, né? Mas existem duas situações que a Bíblia chama de pecado. É bom você conhecer. Porque a religião, quando fala de pecado, se está chovendo muito é pecado, se o sol está muito quente é pecado, se você vai na praia você está em pecado, se você for para o cinema é pecado, uma série de coisas. Na verdade, tudo que você fizer de diferente do que manda a religião, eles dizem que você está em pecado.
Veja bem o que a Bíblia fala a respeito de pecado. Duas coisas. O apóstolo João, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 4, ele diz que pecado seria quando alguém transgredia a lei. Quando o judeu fazia alguma coisa diferente, contrário do que mandava a lei, esse judeu era chamado de pecador, porque ele estava transgredindo a lei de Moisés. Então ele era um pecador. Mas isso hoje não pode mais acontecer. Por quê? Romanos capítulo 10, versículo 4 diz que Cristo na cruz foi o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Como é que alguém vai transgredir uma lei se ela não existe mais? Cristo acabou com a lei. E nós que somos judeus, para nós nunca teve lei. Nunca teve lei. Nós somos gentios. Nunca teve lei. A lei foi dada para os judeus. E diz aqui o apóstolo Paulo que lá na cruz, Cristo acabou com a lei. Como é que alguém vai chamar você de pecador por transgredir uma lei que não existe? Abençoados, não existe essa tal lei. E outra coisa que a Bíblia também chama de pecado, a desobediência de Adão. Deus colocou Adão lá no Jardim do Éden com a intenção, com um propósito definido. E veja bem o que aconteceu. Romanos capítulo 3, versículo 23, nós vamos ler aqui, porque é um verso bem conhecido, que diz assim, ó, porque todos pecaram. Olha só o que diz o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, hein? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, como é que vocês falam que nós não temos pecado? Se está escrito aqui, ó, porque todos pecaram. E preste atenção, abençoados. Tem uma vírgula aqui, ó, destituídos da glória de Deus, vírgula. Uma frase não termina numa vírgula. Uma vírgula não é o final de uma frase. Veja o versículo 24, que diz assim, ó, sendo justificados quem? Aqueles que pecaram, os todos que pecaram, sendo justificado gratuitamente, veja bem, gratuitamente, você sabe o que é algo gratuito? O famoso 0800, não paga nada. Você não paga nada pela sua redenção, pelo seu perdão dos seus pecados. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela graça de Cristo, pela redenção que há em Cristo Jesus. Você não paga nada. Se alguém, veja bem, se alguém vier te imputar alguma coisa que você tenha que fazer para se arrepender dos pecados, para que Deus perdoe teus pecados, é mentira. O Evangelho diz aqui, ó, gratuitamente, sendo justificado gratuitamente. E eu aprendi na escola que gratuitamente não paga nada. Se você fizer um jejum, se você levantar sua mão para aceitar Jesus, se você for lá no monte, já não é mais gratuitamente. Você fez alguma coisa. O Evangelho deixa bem claro que a desobediência de Adão, por causa daquela desobediência, Cristo foi lá na cruz, morreu e nos justificou gratuitamente, de graça. E tem um detalhe, ele diz que ó, nos deu, dado, não ofereceu. Ele não ofereceu nada para ninguém. Ele imputou essa justiça de graça em você. Por isso que você não tem pecado. Diz o apóstolo Paulo. Se Cristo tivesse permanecido morto, aí talvez você te pusesse fazer alguma coisa em prol desse perdão. Mas ele morreu, ele ressuscitou, imputou em nós o perdão gratuitamente. E tem um detalhe muito importante, que é bom que você fique atento. Você já nasceu perdoado. Porque o perdão foi dado lá na cruz do Calvário. Quando nós chegamos nesse corpo aqui de carne, já tinha acontecido. O preço já havia sido pago. Você não pode ser cobrado por pecado se quando você nasceu, Cristo já havia pago o preço pelo seu pecado. Na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, segunda carta, no capítulo 5, no versículo 19, diz que o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, estava lá em Cristo, preste bem atenção, em Cristo, reconciliando com ele, com Deus, o mundo, e não, veja bem o que está escrito na sua Bíblia aí, por favor, é por isso que nós falamos,
Confira na sua Bíblia. Não imputando aos homens o quê? Os seus pecados. Deus não imputa a ninguém pecado. Sabe por quê? Porque Ele mesmo pagou o preço por esses pecados. Como é que Ele vai cobrar de você alguma coisa que Ele já pagou? Gratuitamente nos deu. Ele nos deu gratuitamente. E olha, sempre quando nós falamos a respeito de pecados, dessas coisas desse tipo, sempre nos perguntam. A pergunta é sempre a mesma. Então nós vamos repetir aqui a pergunta. E prostituição, e roubo, e mentira, e essas mortes que acontecem por aí. Outro dia eu vi lá na televisão um filho que matou o pai. Isso não é pecado? Gálatas, capítulo 5, pegue a sua Bíblia e confira. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Vamos ler aqui contigo aqui. Olha o que diz aqui, ó. Porque, veja o que diz o apóstolo Paulo. Porque as obras da carne, não diz pecado, diz as obras da carne. Essa carne que você tem, esses desejos enganosos, são manifestos. Os quais são, olha só, prostituição, impureza, lascívia. E aqui tem, ó, o apóstolo Paulo aqui, ele tece aqui uma lista bem grande. E isso não é pecado? Não, são obras da carne. E se eu fizer? Bem, o apóstolo Paulo também diz, Gálatas capítulo 6, versículo 7, veja o que ele diz aí, ó. Não erreis, não cometa as obras da carne. Por quê? De Deus ninguém escarnece, de Deus ninguém zomba. Porque tudo que o homem fizer, tudo que o homem semear, isso mesmo ele se fará. Deus não vai te ver em pecado, mas o que você fizer, você vai colher. As marzelas de Adão, quando Adão desobedeceu lá, que ele foi posto para isso, aquelas marzelas, essas debilidades que nós lemos aqui em Gálatas 5,19, ficaram na nossa carne, ficaram, mas não são pecados, não estamos em pecados, porque por essa justificação, Cristo morreu e ressuscitou. Diz o apóstolo Paulo, se Cristo não tivesse morrido, nós ainda estaríamos em pecado, mas ele morreu e ele ressuscitou. Hebreus capítulo 9, versículo 26, veja só o que diz o apóstolo Paulo a respeito do pecado. De outra maneira, necessário fora padecer muitas vezes, falando a respeito da morte de Cristo na cruz, desde antes da fundação do mundo. Mas agora, lá na cruz, diz aqui o apóstolo Paulo, mas agora, lá na cruz, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para quê? Para aniquilar, para destruir o quê? O pecado. Cristo morreu na cruz para destruir, para aniquilar o pecado, para pagar o preço pelos nossos pecados. Isso te leva a viver uma vida bom comportamento, porque você é um filho, porque você sabe, se você se meter debaixo dessas obras, o que você plantar, você vai colher. Mas Deus não vai te ver em pecado. Essa promessa foi feita até lá por João, lá pelo próprio Jesus. Quando Jesus chegou, ele disse, olha aí o Cordeiro de Deus, que quando morrer na cruz, vai tirar o pecado do mundo. Cristo morreu, tirou o pecado. Não temos pecado. Paulo disse, vamos repetir, se Cristo não morresse, nós ainda estaríamos nos nossos pecados. Mas ele morreu, ressuscitou no terceiro dia. Então, como é que nós estamos? Sem pecados. Abençoados, olha, veja bem, não aceite que te digam que você está em pecado. Não aceite que ninguém te aponte pecado. Uma certa vez, outro dia, eu estava aqui vendo um programa aqui de televisão, quando um dito pastor, não é isso? Dito pastor, ele apontou para a igreja e disse, olha, o Senhor está me revelando que tem alguém aqui em pecado. Aí eu parei e pensei, que pecado poderia ser esse? Se na cruz Cristo tirou o pecado? Não aceite isso, abençoados. Não sei quem foi que falou, não sei o curso que ele fez, não sei onde ele estudou, mas eu fico com o Evangelho da Graça que diz que na cruz, Cristo, o próprio Deus ali, manifestado no corpo de carne, se humilhou essa forma humana, morreu, derramou o seu sangue, para quê?
para tirar o teu pecado. Você não tem pecado, você está perfeito. Hebreus capítulo 10, versículo 14, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que com olha bem, por favor, olha bem, uma só oferta, Cristo nos fez perfeitos para sempre. E essa oferta que ele está falando é a oferta dele lá na cruz, a morte de Cristo lá. Eu não sei aonde que você congrega, eu não sei aonde você vai, o que você está ouvindo, mas o que nós estamos falando para você é o que está escrito no Evangelho da Graça. Está dizendo que Cristo morreu na cruz para te fazer perfeito, para te perdoar os teus pecados. Se por acaso ele não conseguisse morrer e não ressuscitar, aí sim, aí você estaria em pecado, nós estaríamos perdidos, porque a lei de Moisés não foi suficiente para tirar os nossos pecados. As obras, o jejum, o lavar os pés, a circuncisão, ir lá no monte, isso aí, abençoado, não foi suficiente. Porque se fosse suficiente, não seria necessário ele vir e morrer na cruz. Você não precisa acender uma vela lá na encruzilhada para iluminar teus caminhos, tirar os teus pecados. Não, porque isso nunca resolveu. Quando a lei estava de pé, antes da morte dele, não resolveu. Imagina agora, depois que ele morreu e ressuscitou. Efésios capítulo 5, versículo 27. Eu gostaria aqui de ler com você alguma coisa bem interessante que diz o apóstolo Paulo a respeito de pecado. Olha só o que ele diz aqui, ó, versículo 27. Por que ele morreu? Para apresentar a si mesmo. Olha, que coisa maravilhosa. Cristo morreu na cruz para apresentar a igreja, que somos nós, a ele mesmo. Olha só de que forma. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É assim que Deus vê a igreja. É assim que Deus vê você, sem mancha, sem ruga, sem pecado. Sabe por que ele te vê sem pecado? Porque ele morreu e ressuscitou com esse propósito. Agora, como diz o apóstolo Paulo lá, se ele não tivesse morrido e nem ressuscitado, então nós ainda estaríamos nos nossos pecados. Mas vamos voltar a repetir, ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Então o pecado foi quitado. Acabou, não existe pecado. Hebreus capítulo 8, versículo 12, ele diz que dos nossos pecados não lembrarei jamais. Não lembra. Sabe por que não lembra? Porque ele morreu e ressuscitou. Exatamente com essa finalidade, para esquecer. Quando ele te vê santo, perfeito, sem ruga, sem mancha ou qualquer coisa semelhante. Agora, os homens aí que te veem em pecado, os homens que te veem com defeito, mas Deus, nós lemos aqui, que Deus morreu na cruz para apresentar você, que é a igreja, para ele mesmo, sem pecados, sem pecados. Essa é a nossa garantia, essa é a nossa certeza. Por isso que nós falamos aqui, ó, desde o começo, a nossa pregação, a nossa fé, o nosso discurso está baseado em que ele ressuscitou, que ele morreu e ressuscitou. Tudo que nós falamos aqui, de acordo com o Evangelho, é por isso, a nossa garantia é essa, foi a morte e a ressurreição dele. Agora, se ele não morre, abençoados, olha o que diz o apóstolo Paulo, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. O que aconteceu? A pergunta que nós fizemos lá no início, ele morreu, ressuscitou, estamos sem pecados para sempre, abençoados. Olha, por 2000 anos, por mais de 2000 anos, já faz mais de 2000 anos que ele morreu, o que é chamado aí de religião está mentindo, dizendo que a igreja está em pecado. O que você faz de errado, você vai colher. Mas Deus não te vê, não considera o pecado. Se você plantar mal, com certeza você vai colher mal. Deus não vai te ver em pecado. Você não vai perder a tua salvação. Só apenas não vai viver bem. Um dia desse, eu dei até um exemplo de um abençoado que está lá preso
lá cumprindo 30 anos lá de penitenciária, lá está preso, vendo o sol nascer quadrado, porque ele se comportou mal. Mas perante Deus, ele e eu somos iguais, não temos diferença. Apenas ele plantou mal, então ele está colhendo mal. Eu nunca me meti em confusão de tráfico, de droga, essas coisas semelhantes, então eu plantei um pouquinho melhor, estou colhendo melhor. Mas para Deus, nem eu, nem ele não temos pecado. Estamos perfeitos nele. Abençoados, eu recebo que você tenha entendido que Cristo morreu, ressuscitou e tirou o seu pecado. Foi isso que aconteceu ali na cruz. Ele venceu a morte em favor da igreja. Então não se veja, não se deixa levar por essa informação errada. Por isso que nós falamos, pegue a Bíblia, confira, não fique só ouvindo, só escutando o que te diz aí. Tem muitas pessoas falando e dizendo coisas erradas, diferentes. Então, é necessário que você confira, porque o entendimento vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Abençoados, tenham a melhor semana. Quinta-feira estaremos lá no nosso local de reunião, falando mais a respeito da palavra de Deus. A melhor noite, recebo que tudo está bem na sua vida. Glória a Deus.